Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia aqui conosco. Obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que já toda quarta-feira está aí ciente, esperando o nosso vídeo. Muito obrigado a você que espalha esse vídeo para outras pessoas, você compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia. Você que já é inscrito, você que já está conosco, a nossa alegria, a nossa felicidade e a nossa oração pela sua vida e pela de seus familiares. O nosso louvor a Deus por você estar conosco. A você que está chegando agora, muito obrigado pela companhia desde já. Obrigado a você que já está se inscrevendo no canal. Obrigado a você que já está curtindo o vídeo. Obrigado a você que já está tecendo o seu comentário. Acompanhe o nosso conteúdo, acompanhe o nosso trabalho. Nós temos várias outras playlists aqui no nosso canal, sempre tratando sobre a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aqui no canal nós trabalhamos com a revista Lições Bíblicas para a classe de adulto, que neste primeiro trimestre de 2023 está trabalhando um assunto extremamente importante: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista do trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é ministro do Evangelho, é comentarista das revistas Lições Bíblicas, além de escritor, bacharel em economia, bacharel em administração também. Muito obrigado a você então que já está conosco. Vamos para mais um trabalho aqui no nosso canal, vamos para mais um comentário. Esperamos que você goste do conteúdo. Se você gostar, deixe o seu like. Se você gostar, comente ele. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo, para mais um estudo aqui no canal Ensino e Palestra. Chegamos então à nossa lição número 6. A lição número 6, ela vai falar sobre o avivamento no aspecto ministerial da vida de Pedro. O avivamento no ministério de Pedro. Você já está com a sua revista em mãos, você nela já tem o texto áureo, já tem a habilidade prática, a leitura diária, e agora eu vou ler com você a leitura bíblica em classe, que é um pouco extensa. Ela está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos 14 e 24. Mas é importante essa leitura para contextualizar. Ela é o pano de fundo para o nosso trabalho, ela é o pano de fundo para a lição de hoje. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios no céu, em cima, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O nosso primeiro tópico, Pedro, antes do Pentecostes. Aqui nós temos dois subtópicos para trabalhar. O primeiro, as duas atitudes de Pedro. O segundo, Pedro nega Jesus 3 vezes. A primeira atitude de Pedro. Quando Jesus indaga aos discípulos sobre o que os homens pensam dele, é Pedro quem responde pelo grupo. Lá em Mateus 16, 15 e 16. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A segunda atitude, ela tem duas repreensões. A primeira, Pedro repreende Jesus. Está lá em Mateus 16 e 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
E após Jesus repreende Pedro, Mateus 16 e 23, na sequência do texto, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Assim como todos nós, Pedro também tinha seus acertos, tinha seus erros, tinha seus altos e baixos. Analisando psicologicamente a personalidade de Pedro, pode-se afirmar que ele era do tipo sanguíneo. Alguns traços de seu comportamento. As virtudes de Pedro. Ele era líder natural. Ele tinha um espírito de liderança. Ele geralmente falava em nome dos demais discípulos. Na ocasião em que criticou Jesus, que falava sobre seu sofrimento e morte, o texto que nós lemos, antes de repreender a Pedro, Jesus olha primeiramente para todos os discípulos, para somente depois repreender a Pedro. Em uma outra versão que nós vamos ler aqui, diz assim: Ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Em outra ocasião, ao repreender seus discípulos, Jesus se dirige a Pedro. Lá em Mateus 26 e 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Quando Jesus indaga ao discípulo sobre o que os homens pensam dele, é Pedro quem responde pelo grupo. É Pedro que diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma outra justificativa para sua liderança é o fato de ser geralmente citado em primeiro lugar na maioria das passagens que oferecem o nome dos discípulos. Ele também fazia parte do círculo íntimo dos discípulos de Jesus, que esteve com o Mestre em ocasiões especiais, como, por exemplo, no episódio da transfiguração de Jesus. Quando esse círculo íntimo era nominado, Pedro aparece sempre à frente. Pedro foi um dos 2 discípulos que primeiro entraram no sepulcro. Foram juntos até lá, alertados por Maria Madalena de que a pedra do túmulo de Jesus fora atirada, deixando o túmulo aberto. João e Pedro correram, mas João foi mais veloz e chegou primeiro, porém não entrou no túmulo. Pedro chegou em seguida e ele entrou no túmulo vazio. Quando Jesus, já ressuscitado, reaparece aos discípulos, escolhe Pedro para cuidar das suas ovelhas. Está lá em João capítulo 21, versículo 15. Cabe ressaltar que Jesus não estava colocando Pedro como líder dos demais. Aliás, até vamos ler esse texto. Diz assim: E depois de terem jantado, ou em outras traduções, ceado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Cabe ressaltar que Jesus não estava colocando aqui Pedro como líder dos demais, conforme defende a Igreja Católica, que o considera como sendo o primeiro Papa. Ao passo que não podemos negar a importância da liderança de Pedro, mesmo compartilhada com os demais. Na liderança compartilhada dos apóstolos, nós temos Paulo chegando muito depois, mas Paulo foi então o teólogo do grupo. Tiago foi o administrador. Quando houve o primeiro concílio em Jerusalém, onde havia uma discussão muito grande, foi Tiago quem tomou a palavra. E ele, Tiago, falando para a multidão, esta o ouve, esta presta atenção, fazendo assim a gente entender que Tiago, ele conquistou o respeito das pessoas. E Pedro foi o laço que representava a unidade da igreja. Embora não sendo o teólogo do grupo, Pedro foi quem pregou o primeiro sermão que, digamos, aconteceu na igreja recém-constituída. O Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, e o mesmo Paráclito usou Pedro de uma forma extraordinária, de forma que houve a conversão naquele dia de 3.000 almas. Pedro era dedicado. Pedro, ele tinha uma fácil compreensão. Geralmente compreendia os ensinamentos de Jesus mais facilmente que os demais. Pedro era leal, embora muitas vezes essa lealdade viesse acompanhada com um sentimento negativo, ou agir por instinto, sem medir as consequências.
Nós podemos citar o caso de quando, para proteger a Jesus, ele cortou a orelha de um soldado romano. Pedro sabia reconhecer, reconsiderar, mudar suas convicções. Depois, muito tempo depois, quando já estava como um dos líderes da igreja, existia um grande debate sobre a possibilidade da salvação ou não para aqueles que não eram judeus, para os chamados gentios. Pedro era exclusivista e não aceitava que os gentios pudessem ser salvos. Estava convicto disso. Não aceitava que gentios pudessem também receber a misericórdia de Deus. E não arredava o pé desse entendimento. O próprio Deus é quem dá uma lição sobre o perigo de discriminar as pessoas. Está em Atos capítulo 10, versículos 11 ao 15. É aquela passagem onde aquele lençol é descido com muitos animais ali, animais considerados imundos pelos judeus. E Pedro é convidado a comer, matar e comer aqueles animais, e ele se nega. E a voz disse que Pedro não deveria fazer comum ou imundo aquilo que ele, Deus, purificou. Pedro não deveria considerar comum ou imundo aquilo que Deus havia purificado. Pedro testemunhou publicamente que aprendeu esta lição. Está lá em 10 e 28 de Atos, quando ele vai até a casa daquele homem que manda chamá-lo e ele ali prega, ele ali entende que os gentios também receberiam a palavra de Deus e eles também poderiam ter acesso à salvação. Eles poderiam também ter acesso àquilo que os judeus já tinham, a salvação de Deus. Agora vamos analisar alguns defeitos de Pedro. Em muitas ocasiões, falava sem pensar, ou apenas para se destacar dentre os demais, como no caso em que fez uma promessa para Jesus, dizendo que estava pronto para ir com Jesus até a prisão, até a morte, se fosse o caso, lá em Lucas 22, 33. Pedro era impetuoso, impetuoso quer dizer impulsivo. Pedro tinha um gênio difícil. Pedro, por vezes, era medroso, quando ele teve medo ali ao andar por sobre as águas. E tendo medo, olhando para as águas, temendo, ele iria afogar-se caso Jesus não tivesse o resgatado daquela situação. Por vezes, Pedro se mostrava apavorado, como por exemplo no episódio em que negou a Jesus. E aqui, interessante que a lição ela aponta para a negativa de Pedro. Pedro negando a Jesus. E nós sabemos que ele nega 3 vezes. Na primeira vez, ele estava naquele tribunal assistindo a um julgamento covarde e cheio de contradições. Jesus estava sendo julgado sem qualquer respeito às leis. Nós não vamos aqui analisar o julgamento de Jesus, nós não vamos aqui analisar os erros cometidos, erros crassos cometidos no julgamento de Jesus. E Pedro, Pedro, se mostrava um covarde naquele instante. Onde estava o velho Pedro, sempre disposto a brigar, como na vez em que decepou a orelha de um soldado? Onde estava o velho Pedro, sempre com uma resposta na boca, sempre pronto e até mesmo afoito para falar? Ali, naquele local, estava uma pessoa medrosa, que se escondia, se esquivava. Em nada parecia o destemido Pedro. Ali estava uma pessoa medrosa, que se escondia, que se esquivava. Em nada parecia o velho e destemido Pedro, que, chamando por Jesus, foi andar sobre a água. Agora o mesmo Jesus estava ali sendo julgado, mas Pedro parecia uma outra pessoa. Sendo reconhecido, negou que conhecesse a Jesus. A segunda negativa. Quando ele saiu daquele lugar, estava atônito e foi para o vestíbulo. Outra vez foi reconhecido e, sem titubear, negou novamente, dizendo que não reconhecia aquele homem que estava sendo julgado. Mais do que negar, ele jurou que não conhecia Jesus. Mais do que um mentiroso, ali estava um dissimulado traidor, negando pela 3ª vez. Agora não era mais uma pessoa o reconhecendo, mas um grupo que o enxergou ali e logo se lembrou dele, da sua fisionomia, da sua face. Esse estava com Jesus, apontavam eles. Não o conheço, por certo, gritava Pedro. Não reconheço esse homem, bravejava Pedro. Quanta falta de sensibilidade, quanta falta de altivez, de postura, de hombridade. E aí o galo cantou, e Pedro lembrou do que Jesus havia predito.
agora estava definitivamente arrasado. Traíra o seu mestre, o seu mentor, o seu amigo. E aí Pedro chora amargamente. Com certeza sua consciência pesou, ficou atormentado, lembrou de todos os momentos ao lado do mestre. E eu tenho certeza que todos os instantes ao lado de Jesus passaram pela sua cabeça como um filme. E aquelas cenas perseguiram Pedro, e eu tenho certeza disso, por muitos dias. Tópico 2. Pedro após o Pentecostes. 1. Pedro batizado no Espírito Santo. 2. Pedro e a cura do coxo. Quando se fala em igreja primitiva, o primeiro nome que vem à cabeça é o de Jesus. O primeiro nome que vem à cabeça é o de Jesus. Depois, nós, falando sobre igreja primitiva, em segundo lugar, pontuamos Pedro. Paulo vem depois, bem depois. Mas Pedro, ele, ao falarmos de igreja primitiva, é um dos nomes primeiramente citados. O primeiro milagre na igreja que nascia, o primeiro milagre da igreja primitiva, o primeiro milagre relatado pela Bíblia, em Atos 3, justamente acontece com a presença de Pedro. Pedro e João iam ao templo na hora da oração e um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, pedia esmolas ali. E aí ele chegando ali, Pedro disse, olha para nós não temos prata, não temos ouro, olha para nós. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele levantou-se e andou. Então, o primeiro milagre ali já é feito, já é realizado com a intervenção divina na vida de Pedro. Tópico 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes, tempo de multiplicação da iniquidade, a igreja será arrebatada. Já falamos na semana passada sobre a igreja e o avivamento. Você pode procurar aqui na nossa playlist, Aviva a Tua Obra, é o nome dessa playlist, e assistir a esses vídeos que tratam do tema do trimestre. E a este vídeo que fala sobre o avivamento e a igreja. Então você fique à vontade para estar lá na nossa playlist. Vamos colocar aqui a playlist para você. Vamos colocar aqui o vídeo da semana passada no final aqui do vídeo. Você vai ter um card do vídeo da semana passada. Se você quiser, você pode ir lá e assistir esse vídeo também. Fica aqui um card para você assistir a playlist do nosso trimestre, que ainda tem outros vídeos que serão agregados a ela. Pois hoje nós estamos na lição 6 e vamos até a lição 13, estudando sobre o avivamento. Todos somos mordomos da igreja. Todos somos mordomos da obra de Deus. Não apenas o pastor, mas também os líderes departamentais, os membros, todos somos mordomos. Alguns são mordomos da administração, outros de lideranças departamentais, alguns ainda mordomos dos dons espirituais dados por Cristo, entregues dados por Cristo. Estar congregado significa repartir, contribuir, acrescentar, ajudar, colaborar para o bem-estar de todos. Todos queremos nos sentir bem, estarmos em um local aprazível, onde nós podemos reencontrar amigos e fazer novas amizades, onde podemos nos sentir úteis para o próximo, onde podemos prestar um culto de adoração a Deus, um local onde sentimos o privilégio de sermos servos de Deus, do Deus Altíssimo, onde somos participantes, onde somos contribuintes, onde somos agregadores, onde somos colaboradores do rebanho, somos ovelhas ajudando outras ovelhas. O povo de Deus é comparado a ovelhas e Jesus ao bom pastor. Ele quer suas ovelhas, objeto de seus cuidados, sempre por perto. Assim, ele as poderá proteger e cuidar pessoalmente de cada uma. O pastor conhece as suas ovelhas uma por uma. A lição também fala sobre o arrebatamento, e o arrebatamento da igreja será o evento desencadeador da segunda volta de Cristo. A primeira fase da volta de Cristo dirá respeito apenas à igreja, ou aos salvos em Cristo por ocasião da sua vinda. Assim como o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes para 120 pessoas que estavam esperando, que estavam atentas, que estavam ali esperando aquele momento predito por Jesus, também nós que estamos esperando como igreja santa, purificada, abençoada, e dentre nós que estamos vivos e aqueles que já morreram salvos em Cristo,
A espera ainda é a mesma e Cristo vai voltar para estes e vai levar estes no arrebatamento. Ao despedir-se de seus discípulos, dando-lhes as instruções finais, Jesus falou que iria para o Pai, mas voltaria para buscar a sua igreja. Seus discípulos ficariam momentaneamente sem a sua presença, mas após preparar os lugares ali no céu para cumprir a sua própria promessa, Jesus regressará para os seus escolhidos. Falou que ia fazer isso, vai fazer, vai acontecer, estaremos no céu com Jesus. Jesus disse essas palavras para uma multidão. Não. Jesus estava falando reservadamente com seus discípulos. Ali em João 14, versículos 1 ao 3. E esses em breve seriam os líderes da igreja. A igreja que nós trabalhamos hoje aqui nesta lição foram ali moldados por Cristo. Ou seja, Jesus estava dizendo que voltaria para os seus. Pedro foi tão usado na pregação do evangelho que os líderes judaicos do Sinédrio tentaram pará-lo, mas não conseguiram. Deus usou Gamaliel, um dos grandes e reconhecidos rabinos da época, para impedir que os apóstolos fossem até mesmo mortos. Gamaliel tinha uma visão espiritual privilegiada e sabia que nada iria impedir o agir de Deus, caso fosse feito por pessoas legitimamente vocacionadas por Deus. Até mesmo a sombra de Pedro curava. Ele tinha um grande poder de Deus em sua vida. Era usado e ousado em suas palavras. Logicamente que Pedro não era perfeito. Era humano, como eu e você. Como nós, ele era imperfeito. Como nós, tinha suas fraquezas, já analisamos elas aqui. Tinha suas debilidades, tinha seus problemas, tinha suas dificuldades. Exatamente como nós. Humano como nós. Imperfeito como nós. E ele foi usado por Deus, maravilhosamente. Logo, nós podemos concluir que as nossas carências não são impedimento para sermos usados pelo Altíssimo. Agora basta que nós nos coloquemos na nossa posição. E como Pedro, nós nos declaremos dependentes de Deus. Então, seremos, pela misericórdia de Deus, usados pelo Altíssimo. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que está aqui no nosso canal, fico muito feliz com a sua presença. Nós também temos alguns shorts que estamos disparando aí na plataforma, nós também temos alguns drops para melhor entendimento da lição, para complemento do nosso trabalho, para complemento das lições, esperamos que eles sejam úteis para você, para o seu ministério, para a sua vida, para a sua igreja. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.